vivo, a sua igreja tem que estar viva também. Vamos refletir, igreja, sobre a ceia do Senhor. De quando em quando nós precisamos retornar à reflexão a respeito da ceia do Senhor. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Ou seja, não vou elogiar vocês. Nisso que eu vou dizer agora, não vou elogiar vocês. Porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que vos ajuntais na igreja, e que há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, a nova aliança, o novo acordo no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, para lembrarem de mim, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão, bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Essa ceia aqui, queridos, é uma ceia parecida com a que a gente faz todo final de ano. Aqui, toda passagem de ano, este ano tem de novo, já é quase que uma tradição nessa igreja, e é uma bênção, é uma grande bênção. Essa ceia, queridos, tem um nome. É o ágape do Senhor. O ágape do Senhor. É uma festa de comunhão, de amor, uma festa em torno de Deus, uma festa religiosa, por assim dizer. Mas é uma festa, é um ágape entre os irmãos, entre a igreja. Só que a festa do ágape, do amor fraternal, se referindo a esse texto, não estava sendo uma festa do ágape,
do amor fraternal. Por isso, Paulo disse: nisso que eu vou dizer agora, eu não vou elogiar vocês, não. Porque a coisa não está boa, não está certa, não está correta. Vocês não estão se ajuntando, se reunindo para melhor, mas para pior. Porque vocês combinam e cada um traz uma coisa do que tem. O rico traz uma coisa requintada, traz um baita de um pernil suculento, um chester. O pobre traz o quê? Um jiló. Se bem que a Cira ia gostar, né, Cira? Eu também amo jiló, mas só na Chica doida. E outros trazem uma comida simples. Só que sabe o que poderia estar acontecendo ali, queridos? É que na hora de servir, quem trazia a sua comida requintada, não requentada, né? Requintada, o seu pernil suculento, corria lá e já pegava do seu pernil suculento. E os outros? E não sobrava para os outros. Uns comiam muito e outros continuavam com fome. E Paulo diz: olha, nesse ponto aí, eu não vou elogiar vocês não, porque está tudo errado. Está tudo errado, não vou elogiar vocês. Quando eu estava meditando sobre isso, queridos, eu até pensei em fazer uma festa do ágape aqui, para a gente aprender como é que nós devemos nos comportar numa festa do ágape, a festa do amor, dando primazia para quem realmente, de repente, não tem em casa uma festa dessa, um banquete desse, e de repente convidando pessoas e tudo mais. Tanto que essa festa aqui, queridos, ela se encerrou. Eles não fizeram mais, porque não estava sendo festa do amor, mas festa do egoísmo, festa da vaidade, do orgulho, da ambição e da injustiça, porque uns comiam muito, se embriagavam com vinho da melhor qualidade e outro com um suquinho qualquer lá da pior qualidade, passando fome, passando necessidade. Meus queridos, esse é o contexto do texto, mas trazendo para a instituição de Jesus e a contemporaneidade da ceia do Senhor, existem algumas interpretações dentro do âmbito da teologia. E os irmãos, alguns mesmo não estudando sobre o assunto, mas de ouvir, já devem saber pelo menos alguma coisa sobre isso. Existe um entendimento dentro da teologia que diz que a ceia do Senhor, ela é transubstanciada. Eles querem dizer que, isso aí é mais da Igreja Católica Apostólica Romana, eles querem dizer que esses elementos aqui, o pão e o vinho, se transformam, por isso a doutrina da transubstanciação, se transformam na mesma substância do corpo e do sangue do Senhor Jesus na hora em que é consagrada para o alimento espiritual, para o serviço, para ser servido aos irmãos. Aí vem uma pequena evolução já dentro do período da reforma com Martinho Lutero, e diz que não é transubstanciação, é consubstanciação. Ou seja, existe uma presença física, isso não é corpo nem sangue literal de Jesus, mas existe uma presença física, corporal de Jesus na ceia do Senhor.
Mas não ficou só nisso. Evoluiu, e um suíço chamado Zwinglio, também dentro do contexto da reforma, disse: olha, não é nem uma coisa e nem outra, é um memorial, e apenas um memorial. Ou seja, é algo que serve exclusivamente para eu me lembrar, exercer a minha memória, fazer um exercício de memória e lembrar que Jesus sofreu por mim, e isso aqui está representando esse sacrifício de Jesus. Então, não passa disso também, é apenas uma memória. E daí, não para nisso, vem uma quarta evolução, que a evolução que ficou, pelo menos na consolidação da teologia considerada reformada, por causa da evolução da reforma, porque quando Lutero fez a reforma, 31 de outubro de 1517, afixando as 95 teses na porta do castelo da igreja de Wittenberg, na Alemanha, ele não fez tudo, então a teologia foi evoluindo. Aí, a reforma, então, consolidou com João Calvino a ideia de que não é nem transubstanciação, nem consubstanciação, nem um mero memorial, mas é um meio de graça. Ou seja, há uma presença de Jesus na ceia, sim, mas uma presença genuinamente espiritual, e por instrumentalidade desse momento, nós somos edificados em Deus. Nós crescemos em Deus. E por que crescemos em Deus? Por causa de todas as instruções que Paulo fala aqui, nesse texto, que nós vamos refletir um pouco. Porque nós renunciamos uma vida pregressa de pecados para nos santificarmos na presença dEle. Então esse é o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Então ficou nisso, parou nisso e está nisso. E é o que nós verdadeiramente cremos. Muito bem, queridos. Vamos refletir um pouco, após essas palavras introdutórias, vamos refletir um pouco no verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Em primeiro lugar, queridos, a ceia do Senhor é uma expressão do perdão de Deus em relação a nós, na pessoa de Jesus Cristo. É uma expressão de perdão, E daí nós rememoramos todo o histórico da vida de Jesus. E não começa no Novo Testamento, começa no início do Velho Testamento. Porque quando Caim matou Abel, ali já era o prenúncio de uma guerra espiritual para anular uma semente por meio da qual Jesus Cristo viria, que era Abel. Uma tentativa frustrada, porque nasceu um outro chamado Sete, que ficou no lugar de Abel, conservando a linhagem. Mas, meus queridos, muitas lutas, muitas guerras, muitas perseguições contra o povo de Israel, que era a linhagem através da qual Jesus Cristo viria. E aí vai passando os tempos,
E toda a linhagem por meio da qual Jesus Cristo viria era perseguida de morte, exatamente para impedir que Jesus Cristo viesse. Nada disso funcionou. Nada disso funcionou. Até que chegou o nascimento de Jesus. Jesus nasceu, mas foi perseguido de morte desde o seu nascimento. Não conseguiram matar Jesus, mas finalmente o levaram para a cruz, debaixo de palavras zombeteiras, de humilhações, de muito sangue, e até que ele veio a morrer. E aí a vitória, a grande vitória de Satanás e de todo o inferno, no seu quase que eterno projeto, um projeto desde Gênesis. Só, queridos, que essa vitória, ela não foi final, ela foi temporária. Porque o primeiro dia, o inferno estava em festa, segundo dia, estava em festa, e no terceiro dia, Jesus ressuscitou, e Jesus esmagou definitivamente a cabeça da antiga serpente. Então, meus queridos, quando nós falamos que a ceia do Senhor é uma expressão de perdão, a nossa mente vem rebuscando toda essa história e vendo o tamanho do sofrimento de Jesus. E uma coisa muito interessante é o seguinte: no dia em que o inferno tramou a morte de Jesus, por um gesto que é considerado um dos gestos de maior expressão de amor e carinho que se possa imaginar, que é o gesto físico do beijo, Jesus foi traído. Com essa traição, o inferno estava tramando a morte de Jesus. Exatamente nesse dia, diz a palavra, no dia em que Jesus foi traído, tomou o pão e deu aos discípulos, dizendo: isso é meu corpo que é partido por vós. Ou seja, no mesmo dia em que o inferno tramou a morte de Jesus, Jesus fez a demonstração do maior perdão que se possa imaginar sobre a face da terra. Vocês estão querendo me matar, e eu estou fazendo uma aliança eterna com vocês. E eu estou demonstrando isso na ceia que eu estou instituindo. A ceia do Senhor é uma expressão de perdão. Segundo lugar, queridos, Jesus representa um presente embrulhado de Deus a nós. Jesus foi uma dádiva, um presente, o presente de Natal que Ele deu para nós. Ele é o nosso presente de Natal, o nascimento dele. Ele foi dado a nós. Este é o meu corpo que é dado por vós, partido por vós. Jesus foi dado para você, foi dado por mim, a meu favor.
A ceia do Senhor é uma expressão do presente de Deus a nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu um presente para nós, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em terceiro lugar, queridos, a ceia do Senhor é uma mensagem que eu chamaria de polidirecional. Por que polidirecional? É uma mensagem polidirecional, porque ela diz respeito ao presente, ao passado e ao futuro, ou passado, presente e futuro. E ela envolve o nosso redor. Passado por quê? Porque exercita a nossa memória, como eu acabei de fazer, começando por Gênesis. O sacrifício dele, o sofrimento dele. Uma pessoa ser perseguida antes mesmo de nascer. E a prova cabal disso é que no nascimento continuou a perseguição até conseguir matá-lo. E a perseguição não é comum, não. Perseguição de morte. De morte. Como a gente vê muito no mundo político, a perseguição que eles fazem entre eles, muitos deles, é perseguição de morte. Eliminar é estratégia. Se conseguir, é vitória. Então, a perseguição a Jesus não era uma perseguição comum, era uma perseguição de morte, antes mesmo do seu nascimento. Presente por quê? Porque a ceia do Senhor, conforme nós falamos, ela tem o propósito da nossa edificação pessoal, do nosso crescimento pessoal em Deus. E aponta para o futuro, por quê? Porque até que Ele venha. Então é polidirecional por isso, porque aponta para o passado, para o presente e para o futuro. E ainda tem mais, aponta para o nosso redor, para os nossos irmãos em Cristo que estão ao nosso redor. Na ceia do Senhor, queridos, nós autorizamos alguns irmãos impossibilitados de vir ao templo, por questões da própria pandemia. Nós autorizamos a participar da ceia do Senhor em casa, mas numa orientação muito grande de que entrassem em comunhão com os irmãos, pelo menos em espírito. Mas o certo mesmo é que estejamos juntos para podermos observar o nosso redor, os irmãos que estão ao nosso redor. Então a ceia do Senhor, ela tem essa mensagem, é uma mensagem polidirecional, passado, presente, futuro e o nosso redor. Agora, queridos, presta atenção numa coisa de extrema importância. O texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Presta atenção no detalhe, porque quando a gente conhece um texto de cor, a gente tem a tendência de ignorar na mente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é examinar o irmão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, meus queridos, o que isso nos ensina? Isso nos ensina uma coisa: não é para eu fugir da ceia por causa do meu pecado. Essa é a mensagem. Não é para eu fugir da ceia por causa do meu pecado. Pelo contrário, é para eu fugir do meu pecado por causa da ceia do Senhor.
por causa da mensagem e do propósito da edificação da ceia do Senhor em relação a mim. Não, hoje eu não vou participar da ceia não, porque eu disse uma palavra dura para o meu irmão, minha irmã, e isso está me incomodando, eu não vou participar da ceia. Não, não é para ser assim. Estou fugindo da ceia por causa do pecado? Não, minha irmã, meu irmão, me perdoe. Se eu posso falar, faço isso. Ou digito lá a mensagem, minha irmã, meu irmão, eu disse isso, eu fiz isso, me perdoe. E aí coma do pão e beba do cálice. Não pode falar, não tem contato, então diz: Deus, em nome de Jesus, nesse momento, eu não posso ter contato com fulana, com fulano. Eu a ofendi, eu pequei contra ela. Nesse momento, diante do Senhor, eu quero liberar o meu perdão e quero pedir perdão para ela também, no mundo espiritual. E quero que o Senhor também me perdoe. Quero liberá-la e quero que eu esteja também liberado. Me perdoe em nome de Jesus. E se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Examine e coma. Não é para fugir da ceia por causa do pecado. É para eu fugir do pecado por causa da ceia do Senhor. Diz mais, queridos, coisa importantíssima dentro desse tópico da mensagem polidirecional. Diz o texto que é por causa disso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por causa disso. Por causa disso o quê, pastor? Disso que acabamos de dizer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, beba do cálice. Eu não examino, eu fujo da ceia por causa do pecado. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por causa disso o quê, pastor? Por causa de que eu participo da ceia do Senhor sem examinar a mim mesmo e sem discernir o corpo. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Fracos fisicamente, doentes fisicamente, mortos fisicamente. Fracos espiritualmente, doentes espiritualmente, mortos espiritualmente. Tem esses dois sentidos. E queridos, não se espantem e não se deixem, como diz popularmente, engravidar pelos ouvidos sem raciocínio. Todo pecado toda doença é consequência de pecado. Esse pastor é herege. Sabe o que ele pregou lá na igreja? Diz que toda doença é por causa do pecado. Eu pergunto para você, se você pensa que eu estou falando uma heresia, eu pergunto para você, se não tivesse entrado o pecado no mundo, teria havido doença? Não. Então não estou falando heresia. Agora, nem toda doença hoje é consequência do pecado ou de um pecado circunstancial. Você está gripado porque você brigou com fulano de tal, com fulano de tal. Você está com febre, é porque você fez aquilo e aquilo outro ontem. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que toda doença é produto de pecado. Ou é o pecado original, ou é outro pecado, mas é produto de pecado. Tanto, queridos, tanto que há uma doença chamada hamartia gênica. Hamartia gênica. O dissecamento dessa palavra, hamartia, do grego, é pecado. Gênica é de Gênesis, de início.
de origem. Hamartia, pecado. Gênica, Gênesis, início, começo, origem. Hamartia gênica é o nome de uma doença originária de pecado. Vou repetir, não são todos os pecados que geram doenças, mas existem doenças por causa de pecado. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. E eu disse, fracos, doentes e que dormem, tanto fisicamente como espiritualmente. O que Jesus diz para um paralítico que havia sido curado? Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que Jesus está dizendo? Você está desse jeito por causa do seu pecado. Então não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Outro raciocínio, queridos, dentro ainda desse tópico: discernimento do corpo, discernir o corpo. E eu poderia pensar no corpo aqui em dois aspectos, biblicamente falando. Primeiro é o próprio corpo de Cristo, moído pelas nossas iniquidades. Eu não preciso repetir mais aqui os pregos nas mãos, os pregos nos pés, a coroa de espinho, a lança do lado, as chicotadas com anzóis nas pontas das correias do chicote, dilacerando, rasgando o corpo dele. Discirna o corpo de Cristo. Aquilo está tudo representado na ceia do Senhor. Discirna esse sofrimento a meu favor e a seu favor. Segundo, discirna o corpo de Cristo, inclusive sobre o qual nós pregamos recentemente aqui, o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. Juntos somos um corpo, cujo cabeça é Cristo. Juntos, individualmente, somos membros uns dos outros. Aprenda a discernir esse corpo. Por isso é que não dá para a minha mão direita, participar da ceia, brigada com a esquerda. Não dá. Discirna o corpo. Esteja bem com o corpo. E assim coma do pão e beba do cálice. Agora, queridos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, apenas como um parênteses. Apenas por um parênteses. Nós passamos uma luta muito grande em casa, no tempo passado, que eu chamei toda a minha família e disse: olha, eu vou disciplinar todos nós, inclusive eu, em relação à ceia do Senhor. Nós vamos passar um mês, ninguém aqui vai participar da ceia do Senhor. Eu estou disciplinando todo mundo, inclusive eu. Porque nós estamos numa guerra, numa luta muito grande, sofrimento muito grande, muito desgaste. Nós precisamos de um tempo para reflexão, para pensarmos em nós. Há uma questão de consciência, não necessariamente de pecado, mas de consciência, para não participar da ceia do Senhor indignamente. Em quarto e último lugar, queridos, a eficácia da ceia do Senhor, ela se dá na apropriação
não é pelo conhecimento que eu tenho. Tipo assim, pastor, tudo o que o senhor está falando aí eu já sei. E eu sei que você sabe. Assim como muitas outras coisas que eu falo aqui, qualquer pregador fala aqui, você já sabe. O que nós temos que saber é o que Deus está falando conosco hoje. Então, a eficácia, ou seja, o valor, o sentido da ceia do Senhor para a minha vida hoje, não é pelo conhecimento histórico que eu tenho da ceia, não é pelo que eu sei a respeito da ceia, mas é pelo que eu creio a meu favor, do valor dessa ceia a meu favor. É isso. Ela vai ter valor para mim, a eficácia dela para mim é mediante aquilo que eu creio, que eu aceito a meu favor. E aí é nisso que está a eficácia, o valor, o sentido da ceia do Senhor para mim. Hoje, não no sentido genérico, mas hoje, é eu mergulhar nessa festa, é eu me envolver nessa festa, é eu participar e comer o corpo e o sangue do Senhor Jesus. É Jesus entrar em mim mediante a simbologia da ceia do Senhor, que é para mim um meio de graça e de edificação. E para encerrar, queridos, eu preciso entender uma coisa. A ceia do Senhor, ela representa a morte e a ressurreição de Jesus, mas a ceia do Senhor, ela tem alguns entendimentos e compreensões. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava representando você e eu. Portanto, a morte de Jesus na cruz é representativa. Segundo entendimento é que quando Jesus estava morrendo na cruz, ele estava substituindo você e eu, porque você e eu é que deveríamos estar morrendo lá, mas ele foi quem morreu, portanto ele nos substituiu. Logo, a morte de Jesus na cruz é substitutiva, é representativa e é substitutiva. Assim como na hora de Abraão sacrificar Isaque, ele ouviu o brado: Abraão, Abraão, não faça isso. Ele voltou para trás, tinha um cordeiro preso nos galhos lá atrás. Ele vai, retira Isaque, coloca aquele cordeiro. 2000 anos depois, naquele mesmo lugar, Jesus tirou você da cruz e ficou no lugar. Ou seja, Deus tirou você da cruz e colocou Jesus. Por isso é que a morte de Jesus não é apenas representativa, ela é também substitutiva. Mas o mais extraordinário é que a ceia do Senhor, na pessoa de Jesus, na morte e ressurreição de Jesus, a morte de Jesus, ela foi também inclusiva. Porque quando ele estava morrendo lá, você e eu também estávamos morrendo juntamente com ele. O nosso eu, o nosso velho homem, o nosso pecado estava sendo crucificado lá.
Mas, pastor, mas ele, há 2000 e tantos anos atrás, eu já estava morrendo, lá estava. Porque você tem relógio, eu tenho relógio. Mas Jesus não tem relógio, Deus não tem relógio. Esse aqui é uma hora cronológica, é um tempo cronológico, que agora são 20 horas e 3 minutos, daqui a pouco, 20 horas e 4 minutos. É um tempo cronológico. Só que Jesus não tem relógio. Para Jesus não tem passado, não tem presente e não tem futuro. Quando ele estava morrendo lá, eu e você e eu, nós também estávamos morrendo com ele. E por isso ele estava levando sobre si todos os nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Isso só evidenciou no tempo. No nosso tempo, no Cronos, mas no Kairos, no tempo de Deus, tudo já estava pronto. Assim como também nós não iremos para o céu, nós já estamos lá com Jesus. Ele olha para nós, não vê futuro. Pedro, João, Valmir, Levi, tal, não irão estar comigo. Eles já estão comigo, aleluia, glória a Deus, aplauda Jesus, igreja, santo é o nome do Senhor, aleluia. Vamos orar, queridos, e logo na sequência os obreiros vêm à frente para ministrar a ceia do Senhor. Deus, nós oramos a Ti, Senhor, porque o Senhor coloca em nós um sentimento de gratidão por tanto sacrifício a nosso favor. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. E muito obrigado porque nós já estamos com o Senhor na glória. Muito obrigado, Senhor. Temos uma luta aqui no nosso tempo, mas no Teu tempo nós já estamos com o Senhor. Oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Faça-nos reconhecer isso todos os dias da nossa vida. Oramos em nome dele mesmo, Jesus de Nazaré, aleluia, amém, amém.